E voltamos aí para essa nossa aula de revisão. Essa é a terceira parte da nossa aula de revisão aqui para você que é meu aluno da disciplina de Direito Empresarial 1 no semestre 2020.1 da Universidade de Fortaleza, semestre esse em que, em razão da pandemia aí da Covid-19, nós precisamos ter suspendidas as aulas presenciais e passado a ter trabalhar com você com aulas remotas. Tá? E como você já sabe, estamos fazendo essa aula dividida em 4 partes aí de preparação para a sua prova de AV1 da minha disciplina de Direito Empresarial, tá? Então, fique esperto aí nessa aula. Tá? Você achou esse vídeo agora? Volta para os vídeos anteriores, vem em sequência comigo. O material, você já sabe, está disponível no seu Unifor Online. E, cara, se você passou a ter acesso a essa aula depois que ela foi disponibilizada no YouTube, tá? O meu nome é Giovanni Magalhães. Esse canal, depois de um longo tempo, ele está sendo reaberto para você, estudante aí que gosta de direito empresarial, e também para você, estudante que não gosta, que tem pesadelo com direito empresarial. Canal esse pensado justamente para facilitar a sua vida com o direito empresarial. Seja você que está estudando para a faculdade, seja você que está estudando para o concurso público ou para o exame de ordem, seja você que já está tendo atuação profissional na área, qualquer dúvida, traz aí para a gente. Esse canal está aqui para isso, tá? Então, se liga, inscreve no canal, dá um joinha no vídeo. Qualquer dúvida sobre o que a gente está trabalhando nessa aula, aqui embaixo, ó, comentários. Todo comentário que aparecer, a gente vai dialogando, tá? Bom, como eu tinha dito para você, né? Como eu tinha dito para você, terminamos aí o bloco anterior na questão 14. A gente vai então seguir viagem aqui as nossas questões, tá? Da 15 a 21 nesse terceiro bloco, tá? Vamos para elas então. Vamos para as questões então. Questão aí de número 15. Desligando aqui minha câmera para que você possa ler a questão comigo por completo. Questão de número 15. Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. Letra A. Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica, e empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou jurídica com responsabilidade limitada. Cara, completamente falso e desarrazoado aqui essa questão. Na verdade, essa é uma preocupação que todos os professores de direito empresarial temos. Logo que você começa a estudar direito empresarial, você entra na sala de aula muitas vezes achando que empresa é uma pessoa jurídica, que empresa é sinônimo de sociedade, que sócio é empresário. E, cara, não é nenhuma coisa e nem outra, hein? Você não pode confundir empresa com pessoa jurídica, nem sócio com empresário. Se liga disso. Vamos embora voltando. Próxima questão, próximo item que a gente tem aí. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens. Isso por si só já leva o item quase que para ficar equivocado, né? Porque, afinal de contas, a gente tem aí o escultor que está produzindo um bem, uma escultura, mas a sua atividade não é considerada atividade empresarial, mas sim intelectual. Mas continuando no item, o empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa. Se estivesse até aqui, estava ok. E tem a receita bruta anual de até R$ 100.000. Esse limite de receita bruta, ela não existe. Item C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens. E
o empresário é o titular da empresa que a exerce em caráter profissional, é o que você vai extrair justamente, né, do artigo 966 do Código Civil. Entender está errado por quê? Empresa é a repetição profissional dos chamados atos de comércio. Meus amigos, ato de comércio é algo que interessava para a nossa matéria, quando a nossa matéria era direito comercial e não direito empresarial, quando estava em vigor o Código Comercial de 1850 e não mais o Código Civil atual de 2002, tá? Então, tá aí, 15ª, letra C de caveira, vamos seguir viagem, tá? E se liga, tá? Daqui para frente, a gente passa a examinar as questões aí do exame de ordem que tem relação com essa parte inicial da nossa matéria. Se você perceber, você vai perceber justamente o quê? Que muito do que a gente já falou nos vídeos anteriores, com questões mais antigas, continuam a ocorrer também atualmente no exame de ordem, tá? Prova maior é essa primeira questão. Vamos seguir adiante, então. Próxima questão aí, questão 16. O que a gente tem? Deixa eu tirar aqui meu vídeo, você lê a questão comigo. Repara, Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária. Perceba, o X da questão está aqui, ó. O cara exerce atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de auxiliares. E mais, note bem, o exercício da empresa, o exercício da profissão, melhor dizendo, constitui um elemento de empresa. É como se você estivesse diante de alguém que é um escritor de livros e que contratasse pessoas para vir a produzir os seus livros e livros de terceiro. Mais do que isso, não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão. Com base nessas informações e no Código Civil, assinale o que está correto. Letra A. Alfredo Chaves não é empresário porque é exercente de atividade intelectual de natureza literária. E isso em regra geral, cara, mas na questão isso está falso por quê? Veja que a própria questão está dizendo que o exercício da profissão de Alfredo Chaves, o exercício da profissão de Alfredo Chaves constitui um elemento de empresa. Se constitui um elemento de empresa, isso significa dizer, portanto, que ele está pegando a atividade intelectual dele, conjugando com a dos seus colaboradores e criando aí uma nova atividade, por exemplo, de edição e de produção de obras literárias. Neste aspecto, Alfredo Chaves vai ser empresário por estar utilizando-se de atividades intelectuais como elemento de empresa. Vamos voltar aí para as questões? Olha aí embaixo, então. Letra B. Alfredo Chaves não é empresário porque não possui registro em nenhum órgão público. Veja que você não precisa de registro para ser considerado empresário, a não ser se a sua atividade fosse agronegócio, a não ser se a sua atividade fosse atividade rural, você não precisaria de registro para ser tratado como empresário. Bem por isso, o item correto é o item C. O Alfredo Chaves é empresário independentemente da falta de inscrição na junta comercial. E o item D está errado porque Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada. Meus amigos, quando nós estudamos a teoria dos perfis do Asquini, a gente viu que a definição de empresa pressupõe uma atividade econômica necessariamente organizada. É imprescindível a organização
para você dar o tom empresarial a uma atividade econômica na forma da teoria jurídica da empresa. Próxima questão. Deixa eu apagar aqui a câmera para você poder enxergar a questão toda comigo. Em relação à incapacidade e à proibição para o exercício da empresa, assinale a alternativa correta. Item A. Caso a pessoa proibida de exercer atividade de empresário praticar tal atividade, deverá responder pelas obrigações contraídas, podendo até ser declarada falida. Letra A, logo de cara, é o item a ser marcado aqui. É o que nós comentávamos aí, não é? É o que nós comentávamos aí em questões anteriores, não é? Veja bem, a lei estabelece aqui acolá pessoas que estão proibidas de se envolverem empresarialmente, tá? Trazendo aí sanções administrativas, como a perda do cargo público para o servidor público civil, ou até sanções criminais. Por servidor público militar, para o militar da ativa, é crime militar o sujeito ser militar da ativa e, naquele momento em que ele não tiver aquartelado, ele exercer atividade econômica, crime previsto no Código Penal Militar. Tá? O que o direito empresarial tem a ver com essas restrições, com essas sanções? Nada. Isso nada vai afetar o direito empresarial. O que você precisa ficar ligado? Sabe o que é? 2 pontos importantes, vou frisar de novo, hein? Primeiro deles, o ato praticado por esse sujeito que está impedido é considerado válido e mais, por esse ato ele responde como se fosse empresário, tá? Então, e o que significa responder como se fosse empresário? Exatamente isso. Ter nome protestado em cartório, ter nome inscrito no SPC e no Serasa, até, quem sabe, ter uma falência contra si declarada. E, cara, eu sei que falência não é coisa para servidor público, falência é coisa para empresário. Mas se você é servidor público e atua empresarialmente, você vai responder como se empresário fosse. Você não vai ter a desculpa de dizer. Você não vai ter como meio de defesa o argumento: eu sou servidor público, então não vou pagar, então não posso falir. Fique esperto com isso, tá? Voltando aí para as questões, vamos ver então os erros das demais questões, os erros das demais alternativas aí, tá? Vem comigo então para a gente examinar. Aquele que tem impedimento legal para ser empresário está impedido de ser sócio em sociedade empresária. Não, falso. Nada impede que você, impedido de ser empresário, venha a ser mero sócio. O que você não pode ser, aí sim, é administrador da sociedade. Você não pode assinar pela sociedade ali no caso concreto, tá? Desde que você não assine pela sociedade, sem nenhum problema, tá? Desde que você não assine pela sociedade, sem nenhum problema você ser sócio. O impedido para ser empresário individual na sociedade está impedido de ser administrador e não de ser sócio. Letra C. Entre as pessoas impedidas de exercer a empresa está um incapaz, que não poderá exercer tal atividade. Se liga, hein? Se liga. Uma coisa é você falar no impedido, outra coisa é você falar no incapaz. Não dá para confundir. O impedido, ele tem capacidade plena para se envolver empresarialmente. Vem a lei, bota o dedo em cima e diz: esse não pode se envolver empresarialmente, ponto final. Diferente a situação do incapaz. O incapaz, ele não pode
se envolver empresarialmente, não é porque a lei impede, falta a ele a capacidade plena para ele poder se envolver empresarialmente, tá? Diferentemente do que acontece com o incapaz, diferentemente do que acontece com o proibido, que tem capacidade plena, mas não pode. E detalhe, o incapaz ele pode continuar o exercício da empresa que era antes exercida por ele enquanto capaz, é o que a gente tem no artigo 974 do Código Civil, tá? Não confunda, portanto, incapacidade com proibição. Próximo item aí, por se tratar de matéria de ordem pública, considerando a continuação da empresa, interessa a toda a sociedade, quer em razão da arrecadação de impostos, quer em razão da geração de empregos, caso a pessoa proibida de exercer atividade empresarial o faça, poderá requerer recuperação judicial. Pode não, cara. E sabe por que não pode? Primeiro requisito para você poder pleitear recuperação judicial é justamente a regularidade empresarial. Quando a gente estiver estudando Direito Empresarial 3, isso vai ser aprofundado para você lá, tá? E aí qual é o ponto aqui? A pessoa que está proibida de se envolver empresarialmente, ela não consegue registro na junta. Como ela não consegue registro na junta, ela jamais exercerá sua atividade em caráter regular e, portanto, jamais conseguirá pleitear a sua recuperação judicial. Próxima questão aí. Sobre o exercício da empresa por incapaz, assinale a afirmativa correta. Letra A. O incapaz deverá estar devidamente assistido ou representado. Até aqui está verdadeiro. Essa questão ela está focando, como você vê aí na temática, no artigo 974 do Código Civil, tá? Ela tá na temática do artigo 974 do Código Civil, tá? E isso está correto, tá? Ter no mínimo 10 anos de idade, aí eu não tenho esse limite de idade, e ser autorizado no registro público de empresas mercantis também não. A autorização aqui é a autorização judicial. Tá? Item B. Os bens que o incapaz já possuía ao tempo da incapacidade ou da interdição ficam sujeitos aos resultados da empresa, desde que estranho ao acervo dessa, não, ao contrário, não. Tá? Os bens que o incapaz possuía ao tempo da interdição, eles não ficarão sujeitos, tá? Fica separado o patrimônio pessoal do incapaz do patrimônio empresarial. O juiz, inclusive, lavra um alvará sobre isso. Tá? Você vê isso no artigo 974, parágrafo 2º. Letra C. O alvará de autorização e a eventual revogação deste serão inscritos ou averbados no registro civil de pessoas naturais e publicados na imprensa oficial. Também não. Veja, o registro de pessoas naturais. O registro de pessoas naturais, ele não serve para nada em matéria empresarial, ele não serve para nada em matéria empresarial, ele só serve para fins, de direito civil. No direito empresarial, apenas 2 órgãos aqui registrais são importantes, tá? Apenas 2 órgãos importantes. O registro público de empresas mercantis, a junta comercial, e o registro civil de pessoas jurídicas com a sociedade simples, tá? Por exclusão, né? Por exclusão, a gente tem aí para marcar o item D, o item D de dado, né? Olha o que ele vai nos mostrar. O item D de dado.
Se o representante ou assistente for um gestor público, um servidor público em atividade, será nomeado com aprovação do juiz um ou mais gerentes. Verdadeirão é o que a gente tem lá no artigo 975 do Código Civil, ou seja, cara, sendo incapaz, né, havendo uma incapacidade superveniente, como a gente percebe no artigo 974, o juiz da curatela, ele vai evidentemente nomear o curador. Se esse curador ele tiver impedido de atuar empresarialmente, ele não poderá assinar pela empresa em nome do curatelado. Daí o 975 estabelecer, ó, nesse caso, nomeia o gerente para que assine e o curador não venha a cair aí em algum tipo de proibição legal, tá? Bom, próxima questão aí, questão de número 19, tá? Olha o que a gente tem. Ainda na temática do exercício da empresa por incapaz. Se liga, hein? Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada de ofício pelo juiz, a pedido de seu pai José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade. A interdição da Maria foi decretada, né? Possivelmente José vai assumir aí a curatela, enfim, sabendo que José, servidor público federal na ativa, olha só, foi nomeado curador de Maria, como é que fica? É aquilo que a gente estava comentando exatamente na questão anterior. Se eu tenho um empresário individual que é interditado, este empresário individual interditado, eu vou nomear para ele um curador que, a priori, será esse curador que vai assinar pela atividade empresarial. A propriedade fica em nome do incapaz, por força da decisão judicial, e a gestão passa à alçada do curador. Porém, se o curador ele tiver impedido de assinar empresarialmente, qual a solução? 975. Nomeie um gerente para que o gerente assuma. Vamos para a questão aqui para a gente ver o que a gente tem. Olha só, letra A. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria? Sim, é possível. Porém, diante do impedimento de José para exercer atividade empresário, esse nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Verdadeirão, logo aí o item A, na forma do que nos define o artigo 975 do Código Civil. Erros das outras. Vem cá. A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a extinção da empresa. Não. A empresa pode ser continuada, inclusive, no nome dela enquanto incapaz, 974. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, antes exercida por ela enquanto capaz, devendo seu pai, José, como curador e representante, assumir o exercício da empresa. E isso só seria viável se José não fosse servidor público federal da ativa, como ele está impedido de se envolver empresarialmente, ele está impedido de exercer atividade empresário, de assinar empresarialmente, nomear um gerente para fazer isso. Letra D. Poderá ser concedida autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria. Porém, os bens ficam sujeitos ao resultado da empresa que Maria já possuía ao tempo da interdição, tanto os afetados quanto os estranhos ao acervo daquela. Não. Os bens que o incapaz já possuía na época da interdição não se submetem aí à responsabilidade pelos atos relacionados à atividade empresarial. Tá? Isso é o 974, parágrafo 2º do Código Civil.
Questão de número 20. Olímpio Noronha é servidor público. Olímpio Noronha é servidor público militar ativo e, concomitantemente, exerce pessoalmente atividade econômica organizada sem ter firma inscrita na junta comercial. Então, cara, olha o que a gente tem aqui, né? Olha o que a gente tem aqui. Nós estamos diante de alguém que é militar na ativa e concomitantemente está exercendo atividade empresarial, tá? O que a gente percebeu? O Código Penal Militar vai trazer isso como um crime. Isso não interessa para nós, isso vai interessar lá para o direito penal militar. O que interessa para nós é o tratamento de quê? Como esse cara está impedido, sobre ele vai incidir o artigo 973 do Código Civil. E incidindo o artigo 973 do Código Civil, o que acontece? 2 pontos. Os atos praticados por esse cara são juridicamente válidos e 2, por esses atos, esse cara ele vai responder como se empresário fosse, tá? Isso significa ter nome protestado em cartório, isso significa ter nome escrito em órgão de proteção de crédito empresarial, Serasa, isso significa até poder ter contra si uma sentença declaratória de falência, tá? Então, fica esperto com isso. Esse é um tema rotineiro nas provas em geral. Você não pode se perder com essa questão, tá? Vamos aqui para ela, então. Vamos aqui, deixa eu abrir o slide para a gente examinar essa questão, então. Olha aí. Em relação às obrigações assumidas por Olímpio Noronha, assinale a alternativa correta. Letra A. São válidas tanto as obrigações assumidas no exercício da empresa, quanto as estranhas a essa atividade, por elas Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. Letra A, cara, logo de cara, é o item a ser marcado aqui. Aqui não faz muito sentido a gente sair comentando aí os outros itens, porque ele fica só brincando que um tipo de obrigação é válida, o outro não é, um tipo é válido, o outro não é, e você já sabe aqui os 2 pontos, né? Todas as obrigações são válidas e por elas o empresário responde como se, melhor, o proibido responde como se empresário fosse. Para a gente fechando, então, essa terceira parte das aulas aqui de revisão, se liga. Paulo, empresário, casado no regime da comunhão parcial com Jacobina, é empresário, enquadrado como microempreendedor individual, o MEI. O varão pretende gravar com hipoteca o imóvel onde está situado o seu estabelecimento, que serve exclusivamente aos fins da empresa. De acordo com o Código Civil, assinale a opção correta. Meu caro, minha cara, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Repara só. Imagina, você está diante de alguém que é casado, tá? E esse cara tem um imóvel em seu exclusivo nome, tá? Pergunto, o que é que esse cara precisa para pretendendo vender esse imóvel? Do que esse cara vai precisar para que ele possa realizar um negócio juridicamente lícito antes até mesmo de encontrar o comprador para esse imóvel? Resposta: ele vai precisar da outorga conjugal.
Você sabe disso, cara, pelo simples fato de você conviver em comunidade. Você não precisa morrer de amores pelo direito civil para ter essa noção. Você sequer precisa ter lido o artigo 1647 do Código Civil. Isso a gente já sabe pelo simples fato de convivermos em comunidade, tá? Porém, o que acontece? O direito empresarial, ele cria uma espécie de restrição, não é uma espécie de restrição ou regra de exceção para essa questão, que é o que a gente tem no artigo 978 do Código Civil. Se você pegar, cara, o artigo 978 do Código Civil, ele vai estabelecer justamente o quê? A independência do patrimônio empresarial para fins de mera alienação, de modo que o empresário individual ele pode vir a vender aquele bem imóvel relacionado à atividade empresarial, independentemente de outorga conjugal. É, meus amigos, aquela velha história que eu já devo ter dito nessa aula aqui, tá? Imagina você empresário individual com dois bens, com dois patrimônios. O seu patrimônio pessoal, patrimônio de morada, onde você reside com sua família. O outro patrimônio, o patrimônio, o bem onde está relacionado à sua loja. Esse bem atrelado aí à sua vida pessoal, esse bem, o tratamento jurídico dele vai ser o tratamento lá do direito de família. Agora, esse outro relacionado à loja, esse é onde a gente vai adotar a norma aí do direito empresarial, que na forma aí dessa questão, que a gente tem? Né? Justamente, uma vez mais, o item A é o item a ser marcado aí. Paulo pode, sem a necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, gravar com hipoteca os imóveis que integram o seu estabelecimento. Não precisamos aí ler, né, as demais questões, você vê que ele fica só brincando com o dispositivo. Fundamento legal para isso aqui é justamente o artigo 978 do Código Civil. Chegamos à questão 21. Vamos dar de novo aquela pausa, aquele break estratégico, você poder dar aí a sua levantada, tomar aí aquele seu café e a gente voltar então para a última parte aí dessas nossa videoaula aí de revisão para a nossa prova de Direito Empresarial 1, tá? Fique esperto com isso. Tá gostando da aula? Dá um joinha aí nos vídeos todos, tá? Qualquer dúvida, mete o comentário aí, caso você não seja meu aluno de Direito Empresarial 1 de semestre 2020.1 e passe a ter acesso a essa aula. Deu dúvida? Mete lá no comentário. Valeu, até já já com a parte final, indo das questões 22 a 28.